como que jogou o maldito. sapato pro É o cartão não PT, passou. meu amigo. Pra é que o a ressonância? PT. Que coisa, hein? E Emílio, acompanha. e você viu aí os escândalos do novo ministro das Comunicações? Sim. Ô, ministro. Eu vi. Mas o Você viu a problema. nota que saiu a de ontem e a de hoje de manhã? Não vi. Passa pra mim que você tá na Austrália, você sabe tudo. tá antes. adiantado. Por isso que você tá aqui. Já é no novo aí. A de ontem o ministro utilizou um avião da FAB, que inicialmente era para uma agenda, aí ele foi agenda na quinta, uma agenda de 1 hora, aí na sexta teve outra agenda de meia hora e de 1 hora, e aí ficou com a tarde toda livre. Ele não voltou para Brasília. Perigoso. Ele ficou, foi para um leilão de cavalos. Aí o ministro recebeu 4 diárias e meia, sendo que ele só tinha agenda oficial na quinta e na sexta. Isso daí já é meio estranho. Aí quando é hoje de manhã, a turma do Estadão solta uma nota que fala que o ministro pode ter ocultado ao menos R$2.200.000 ao TSE relativos a cavalos de raça caros e embriões. Aí você vai vendo assim ao longo da matéria, para quem não acompanha, esse é o ministro das Comunicações, né, do União Brasil, partido aí do Kim Kataguiri, a turma do MBL, que está em silêncio e nos bastidores dizem que estão doidinhos para indicar a gente na máquina. Estão calados, não falam nada. Aí diz que o Juscelino, ele já tinha virado notícia, porque ele indicou aí através do orçamento secreto 5 milhões para construir uma estrada que passava perto da fazenda da família dele. Sim. E aí na matéria de hoje de manhã, fala desses cavalos, etc. E aí você vê como o cara estava à frente do tempo. O nosso ministro, aos 14 anos de idade, comprou o terreno do Aras, que a família tem, na cidade de Vitorino Freire, que a irmã dele atualmente é prefeita. Ele comprou em 1999 uma área de 165 mil metros quadrados por R$1.000. Quem vendeu foi a prefeitura. Sabe quem era o prefeito? O pai dele. Beleza. Só o pai dele com esse Beleza. A turma é forte. Só o pai dele fez filho inteligente. Esse é o Brasil. É um filho inteligente, como disse. Só O pai dele fez. sabe. O pai dele sabe como fazer filhos inteligentes. Várias irregularidades envolvendo Juscelino Filho vieram à tona desde que assumiu o Ministério das Comunicações. Uso de avião da FAB para fins particulares, omissão de patrimônio ao TSE, obras em estrada perto da fazenda da família, com recursos das emendas de relator, uma lista a ser investigada pela Justiça. O pai de Juscelino foi além. Ele é réu, acusado de encomendar a morte de um agiota em Vitorino Freire, no Maranhão. A denúncia por homicídio qualificado foi aceita em 2007, mas o caso está parado no STJ. O Ministério Público tenta transferir o julgamento para São Luís. Para a acusação, o júri popular estará sob influência política se a ação for julgada em Vitorino Freire, reduto da família do réu. Cris, você bem lembrou aí do caso do Juscelino Filho, né? Tem uma capivara extensa. Bom lembrar que o pai dele ainda não teve nenhuma sentença penal condenatória, nenhum trânsito em julgado, por enquanto é réu, mas fica cada vez mais complicada a situação do ministro das Comunicações. Muito complicada e é impressionante como este desgoverno empurra com a barriga as denúncias de corrupção, irregularidades, aliança com milicianos, ficha suja. A gente tem o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, que é condenado em 3 instâncias. Ele está condenado à prisão e a pagar 6 milhões de reais, a devolver aos cofres públicos 6 milhões. E só está livre, não só porque tem o trânsito em julgado, mas porque ele conseguiu habeas corpus no STF e depois o ministro pediu vistas e botaram na gaveta. Tá lá, mais de 1 ano para ser julgado. Quem denunciou isso foi o agora deputado federal Deltan Dallagnol, aqui do meu estado, do Paraná. Então ele está pedindo mais explicações, está pedindo inclusive para o STF, oficialmente, com medidas legislativas ali que são passíveis de fazer, pedindo que o STF desengavete e bote para votar lá o habeas corpus do Valdez Góes. Voltando ao Juscelino Filho. Ele tem esse monte de denúncias, foi um dos primeiros, do governo Lula a ser exposto aí ao público, e quem está na vida pública é isso mesmo, tem toda a ficha profissional, a ficha de vida, vasculhada pela imprensa, ou deveria ter, nem sempre a imprensa anda atuante nesse sentido. A própria Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, que antes dos atos de 8 de janeiro estava ali, balança, mas não cai, mas já com várias denúncias, depois deu uma parada também, mas voltou a ter mais denúncias relacionadas a ela, e ninguém fala nada, ninguém, que eu digo é Lula, a própria Janja, a própria Janja, que está aí se manifestando tanto no governo, mas ninguém, AGU, CGU, esses órgãos de fiscalização,
Rodrigo Pacheco, né, o fiscal do Legislativo e do Executivo e do Judiciário, que anda calado. Então, precisa isso andar. Pensa, eu sempre peço o exercício, eu sei que vocês também têm pedido aqui, pense se, em vez de governo Lula, fosse governo Bolsonaro. Ministro, usou o dinheiro de orçamento secreto para asfaltar estrada na frente da fazenda da própria família, na cidade onde a irmã é prefeita, mesmo que isso tenha sido anterior à posse como ministro. Se fosse no governo Bolsonaro, o mundo já teria caído abaixo. Pai acusado de assassinato, ou de ser mandante de assassinato. Aí diriam, não, mas é o pai, não é o filho. Mas o presidente Bolsonaro era acusado por causa de uma suposta rachadinha no gabinete de um filho. Então, vamos, de novo, fazer as comparações para mostrar o porquê a imprensa não está persistindo nessas acusações. Agora, para também fazer um meia-culpa aqui, dizer que não é toda a imprensa, mesmo na imprensa, que militou muito no antibolsonarismo histérico, para usar a expressão que a Ana tão apropriadamente cunhou aí, mesmo essa imprensa agora, em alguns casos, está fazendo o seu papel jornalístico. Teve uma denúncia muito grande do Estadão, uma investigação grande, pelo que eu li da notícia, e é onde eles trazem essa questão aí dele ter usado avião da FAB para ir cumprir compromissos particulares. Teve 1 ou 2 horas de reuniões em São Paulo, e depois passou um fim de semana inteiro em leilões de cavalos e sendo enaltecido ao ministro aqui presente e tal. Então foi para assuntos particulares, inclusive ganhou diárias oficiais para sexta, sábado e domingo estar em leilões de cavalo. Pois esse ministro, o Estadão, para fazer a denúncia desse ministro aí, teria ouvido 56 horas, se não me engano, de leilões de cavalo. Então, agora sim, a gente está vendo um trabalho jornalístico intenso. Durante essas 56 horas é que surgiram as várias locuções de leilão ali, dizendo, o ministro aqui nos prestigiando. Então, ficou configurado que ele estava ali como ministro, que era um compromisso particular, mas usando das condições de ministro, diárias da viagem como ministro, jatinho, que custou 140 mil reais, se não me engano, o combustível de aviação ali para levar o ministro, e a gente pagando a gasolina mais cara, o assalariado do salário mínimo ganhando só 18 reais, e tudo isso, bola para frente, né, Lula? É assim que se desgoverna um país. Ana, só para a gente explicar melhor o caso, o pai do ministro das Comunicações, Juscelino Rezende, é acusado de pagar 18 mil reais para um pistoleiro matar o agiota José Soares Rodrigues. O crime aconteceu em julho de 2003. O agiota faria parte do círculo de amizade de Rezende e teria emprestado dinheiro para o então prefeito fazer campanha eleitoral. Agora, você vê, Paula, nós estamos falando de casos que estão parados na justiça. Onde está o atual ministro da Justiça, então, para comentar esse caso, já que estamos falando também do pai de um ministro do governo Lula? Curiosamente, o pai do ministro e o ministro, eles são de que estado do Brasil? Do Maranhão. E de onde o atual ministro da Justiça também é, Flávio Dino? Pois é, do Maranhão. Os pares aí se protegendo. Nós vemos que esse governo, eles escolhem exatamente o que eles querem endereçar à opinião pública, e quando vem mais um escândalo, não dá para falar um escândalo, mais um escândalo, mais uma capivara desse desgoverno. Já teve também lá a da ministra do Turismo, que inclusive estava aí com a primeira-dama, nada foi falado. Agora do ministro, né? Mais um escândalo do ministro das Comunicações, e eles esses assuntos não são tocados. Mas o pior é que, diante de coletivas com o Lula, a imprensa também não pergunta. O presidente Lula, o que o senhor tem a falar sobre agora o escândalo do ministro das Comunicações, que teria feito uma estrada, do ministro das Comunicações, que viajou no avião da FAB para lá na exposição de cavalos de raça, agora do pai do ministro das Comunicações? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. O Lula simplesmente pega o microfone, fala todas as bobagens e inconsistências que ele quer falar, e ninguém pergunta absolutamente nada desses casos desse atual desgoverno. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, ajude este humilde canal a bater sua meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo, sua opinião é muito importante para nosso trabalho. Até breve.